Bom dia! Hoje nós daremos início à nossa aula com uma história com dois personagens muito famosos do folclore brasileiro. Depois que eu ler a história, eu vou querer saber se vocês conseguiram adivinhar quais são esses personagens. E uma dica, um desses personagens está aí, ó, nessa tela de Tarsila do Amaral, tá? Essa tela, Tarsila do Amaral, pintou em 1924 e atualmente essa tela está exposta em um museu na França. Que personagem é esse, hein? Que personagem folclórico é esse? Vamos à página 35 para vocês acompanharem a leitura. Também tem uma musiquinha desse personagem, só que nós vamos pular, tá? Então vamos lá, ó. Chegam ao sítio. Depois da comprida caminhada, o menino percebeu que já estava em terras do sítio. Viu o rancho do tio Barnabé perto da ponte, em seguida os pastos e finalmente a casa da querida vovó. No terreiro saltaram do porco do mato, o qual, aliviado da carga, prosseguiu na carreira com maior velocidade ainda. Então, o meio de transporte que eles usaram ali, ó, foi o porco do mato. Foram entrando. A casa estava silenciosa, de luz acesa. Coisa muito esquisita aquela hora da madrugada. Temos novidade, murmurou o menino. Luz acesa a esta hora, mau sinal. Na sala de jantar, encontrou Dona Benta sentada na sua cadeirinha, com a cabeça apoiada nas mãos. Ao lado dela, tia Anastácia, escarrapachada no chão. Aí ali do lado, ó, tem o significado da palavra escarrapachada, tá? De tal forma absorvidas estavam as duas velhas, que nenhuma percebeu a chegada dos valentes salvadores. Que há, vovó? Foi gritando Pedrinho. Dona Benta ergueu a cabeça e arregalou os olhos com a aparição de Pedrinho, como se... O que há, vovó? Foi gritando Pedrinho. Dona Benta ergueu a cabeça e arregalou os olhos como se a aparição de Pedrinho fosse um sonho. Tia Anastácia fez o mesmo, mais assustada do que admirada de ver o menino outra vez. Pedrinho! Exclamou a pobre avó com expressão de esperança nos olhos vermelhos de tanto chorar. Até que enfim você apareceu. Estava eu aqui desesperada, porque perder um neto já era demais, mas perder dois seria coisa acima das minhas forças. Perder dois? Quer dizer que Narizinho sumiu? Sim, meu filho. Logo que você desapareceu desta casa de maneira mais misteriosa, nada dizendo a ninguém, Narizinho saiu a dar uma volta pelos pastos para ver se o encontrava. Andou por lá gritando: Pedrinho, Pedrinho, uma porção de tempo, até que de repente se calou. Dizendo isto, Dona Benta rompeu de novo em choro, acompanhada de tia Anastácia. Pedrinho contou onde estivera e, depois de consultar em segredo o Saci, consolou Dona Benta e a tia Anastácia, dizendo que sabia onde Narizinho estava e iam buscá-lo. Pedrinho sossegou-as como pôde e saiu para o terreiro gritando que se acalmassem, porque dentro de 1 ou 2 horas estariam de volta com a menina. Lá no terreiro, só com o Saci outra vez, voltou-se para ele e disse: E agora, amigo Saci, que iremos fazer? Aí já apareceu um dos personagens. Estou armando meu plano, respondeu o Diabrete. Já fiz uma inspeção pela casa toda e pelo terreiro. Estou na pista do raptor. Raptor? Repetiu o menino sem nada compreender. Sim, Narizinho foi raptada pela Cuca. Descobri o rastro da horrenda bruxa perto da porteira.
Temos de ir à caverna onde mora a Cuca e ver o que há. Mas se a Cuca é poderosa como você diz, que poderíamos fazer? Não sei. Lá veremos. O que é preciso é não desanimar. Se ela é poderosa, eu sou astucioso. A astúcia inúmeras vezes vence a força. Faça das tripas o coração e acompanhe. O mal foi ter deixado escapar o porco que nos trouxe. Precisamos descobrir nova montaria. Isso é fácil. O meu cavalinho Pangaré está no pasto de dentro. Manso como é, podemos pegá-lo e cavalgá-lo em pelo. Pois vamos pegar o Pangaré, concordou o Saci. Não foi difícil. Logo que o cavalinho reconheceu o dono, veio na direção dele no trote. Pedrinho montou com o Saci na garupa e lá partiu na galopada. Tal foi a velocidade desenvolvida que Pedrinho não pôde deixar de dizer. Mais parece o famoso Pégaso do que o velho e lerdo Pangaré. Estou estranhando isto. Não estranhe coisa nenhuma, aconselhou o Saci. Tudo são mistérios que só eu sei e que não vale a pena explicar agora. Não fale comigo, não me atrapalhe. Estou fazendo um grande esforço de cabeça para aperfeiçoar o meu plano de não só logar a Cuca malvada, mas ainda castigá-la como merece. E aí, conseguiram? Então, esses dois personagens folclóricos são a Cuca e o Saci, tá? Essa aí é uma parte da história de O Saci, de um livro, né? O livro é O Saci, que foi escrito por Monteiro Lobato. Então, vocês perceberam que alguém contou essa história, não foi? E tem alguns personagens que participam da história. Mais para frente nós vamos ver um pouquinho sobre isso. Então, agora nós vamos à página 38, que nós vamos fazer a interpretação dessa primeira parte da história. Tá ok? Aqui, ó, a pobre da tia Anastácia, da vovó, esperando o Pedrinho. O Pedrinho e a Narizinho, né? Número 4. Lá é bate-papo, vocês podem bater em casa, né? Com o papai, com a mamãe, com o priminho. A avó de Pedrinho disse que o neto havia saído de casa sem avisar. Por isso Narizinho saiu para procurá-lo. O que você acha que ele e o Saci estavam fazendo pela mata? O que vocês pensam que eles estavam fazendo? 5. Que personagens fantásticos são citados no texto? Quais são os personagens de fantasia que são citados no texto? 6. De acordo com o Saci, quem raptou Narizinho? Como ele descobriu isso? Então, são duas perguntas, tá? Primeiro, quem raptou e como o Saci descobriu isso. Aqui falo que é lenda, nós já falamos sobre isso, né? E agora nós vamos para a segunda parte da história. Ó, toda a história, ela tem personagens, né? Como a tia já falou, e tem alguém que conta a história, tem o narrador, certo? Então agora, ó, neste trecho do capítulo A Cuca, quem é o narrador da história? E os personagens principais? Vamos ler. E o personagem, né, principal? Vamos ler e prestar atenção agora para vocês responderem essas questões. O narrador, como eu já falei, né, é aquele que conta a história. Ele pode ou não participar da história, tá? E o personagem principal é aquele que comanda a história, que é aquele que ocupa o papel mais importante, é aquele que dá as ordens. E o outro personagem é o personagem secundário. Então, quem que vocês observaram que está dando as ordens? Quem está comandando isso tudo aí? O personagem que está comandando é o personagem principal, tá bom? Então, vamos continuar. Súbito, o Saci exclamou. É lá. É lá o quê? Perguntou Pedrinho. A caverna da Cuca, naquela montanha de pedras nuas. Conheço bem estes sítios. Pedrinho olhou na direção apontada e só viu grandes massas de sombras. Apesar de ser noite de lua,
Havia névoa no céu, de modo que a claridade não dava para perceber mais do que o vulto da montanha estendido à sua frente. Estou estranhando este cavalo, não pôde deixar de dizer o menino. Positivamente, não é o mesmo, nem sequer tropeça. É que lhe dei a comer 7 folhas de uma planta que só eu sei para que serve. Saci falou isso, né? Pedrinho calou-se. Nisto, a lua saiu de trás das nuvens e ele pôde ver melhor o sítio onde se achava. Bem à frente, erguia-se a muralha de uma montanha de pedras negras, com arvoredo retorcido brotando das brechas. Era uma paisagem diabólica, que punha nos nervos das criaturas os mais esquisitos arrepios. Lugar bem bom mesmo para a morada de monstros como a cuca. É ali, murmurou baixinho o Saci, apontando para uma abertura negra. É ali a entrada da caverna da grande malvada. Como você sabe? Perguntou Pedrinho tolamente. Que pergunta? Respondeu o Saci com ironia. Sei porque sei. Tinha graça que um Saci não soubesse onde mora a cuca, mas silêncio. Olha aí, ó. Que caverna horrorosa, né? Parece um monte de dentes. Estamos de sorte, disse o Saci ao ouvido do menino. A cuca só dorme uma noite a cada 7 anos e chegamos justamente numa dessas noites. Como sabes? Indagou Pedrinho. Como sabe, né? Indagou Pedrinho, cuja curiosidade não tinha limites. O Saci danou e ameaçou-o, se continuasse com tais perguntas, de deixá-lo ali sozinho para ser devorado pelo monstro. Em seguida, queimou na brasa do pito uma misteriosa folha que havia apanhado pouco antes sem que o menino percebesse. Esta fumaça vai fazer com que o sono da rainha seja mais pesado que todas as pedras desta gruta. Logo que a fumaça alcançou o focinho da cuca, esta, que já estava dando mostras de sono, pendeu a cabeça de lado e roncou. Já caiu no sono, disse o Saci. Podemos agora tirar nossa roupa de folha e sair em busca de cipós. Então eles estavam fantasiados, né? Para disfarçar, eles estavam com a roupa de folhas. Conheço um cipó que vale por quantas cordas existem. Até parece cipó próprio de amarrar cucas. Despiram-se das folhas e saíram da caverna muito satisfeitos, porque as coisas estavam correndo às 1000 maravilhas. Então, nós não vamos saber o final da história, mas provavelmente eles vão conseguir, né, salvar a Narizinho, porque eles já estavam amarrando a cuca. Então, agora nós vamos às atividades sobre essa segunda parte. Releia o trecho a seguir, retirado do texto. Então, vocês vão reler esse pedaço aí para responder as questões. Quem me está contando a história do resgate de Narizinho? Dá para vocês saberem? Quem conta a história é o narrador, tá? Essa pessoa que está contando a história, ela faz parte da história? Não, ela não faz parte da história. Nesse caso aqui, ela não faz parte, tá? Mas em alguns casos pode acontecer do narrador fazer parte da história. No espaço a seguir, copie a primeira frase que abre o trecho que relemos. Vocês vão copiar essa primeira frase aqui, ó. Qual é a primeira frase? Essa daqui, ó. Súbito, o Saci exclamou. Quem disse essa frase? O narrador, a pessoa que está contando a história. Não foi o Saci nem foi o Pedrinho. Releia outras frases da história. Pedrinho olhou na direção apontada e só viu grandes massas de sombras. E a outra frase. Nisto, a lua saiu de trás das nuvens e ele pôde ver melhor o sítio onde se achava.
Essas frases, elas foram ditas pelo Saci? Também não, elas foram ditas pelo narrador. Com base na leitura, identifique os personagens que fazem parte da história, a Cuca, e desenhe no espaço. Então, vocês vão desenhar os personagens aqui, o Pedrinho, né, a Cuca e o Saci. Certo? Deixa eu ver aqui no meu livro, quero saber até que página, né, para eu não ficar perdida. Então, vamos lá. Pensando nos personagens que você desenhou, responda as seguintes questões. Qual é o personagem que está comandando as ações do plano para salvar Narizinho das garras da Cuca? Quem é o personagem que está comandando? O Pedrinho ou o Saci? Letra B. Quem está colaborando com esse personagem? Quem está ajudando? Quem está colaborando com o personagem que está comandando? Agora escreva abaixo das figuras a seguir qual é o personagem principal. Principal quem é? É o que tem a função mais importante. E o secundário, aquele que ajuda o principal. Então vocês vão escrever aqui. O Saci, ele é o personagem principal ou ele é o personagem secundário? E o Pedrinho, ele é o principal ou ele é o secundário? Vocês vão escrever principal e secundário ali, tá ok? Agora aqui, gente, é revisão. São muitos os seres fantásticos que fazem parte do nosso folclore. Veja algum deles. Ó, Saci Pererê, Curupira e Ara. E tem outros embaixo, Minotauro e Querubim. O que vocês perceberam aí? Todas essas palavrinhas têm a letrinha R. Ela aparece no meio de duas vogaizinhas. Então, ele treme, né? É igual o Kiko quando tá brincando sozinho. Arr, ó, Iara, Pererê. Agora aqui, ó. Leia as palavras a seguir e organize-as na coluna correta de acordo com o som. Quais são as palavras? Pirraça, marinha, carinho, corrimão, cera, buraco, Renato, barranco, raio, fluir, Arthur e rua. Vocês só vão copiar essas palavras no lugar certo. Palavra com R no início. Aqui desse lado, né? R entre vogais com o som forte. Para ter o som forte entre duas vogais, o que tem que fazer? Colocar dois R's. Então, aqui serão as palavras com dois R's. E R entre vogais com som fraco e vibrante, aquele que treme a língua. E desse lado aqui, os que tiver o R no final de sílaba. Tá ok? Só copiar as palavras ali de cima. Isso aí, gente, é só para treinar mesmo. Agora, ó, complete as palavras com R ou RR e depois copia nos espaços indicados. Rui tem K pela mais nova. E de pilha. Uma palavra ali se escreve com R e outra com dois R's. Tá? Vocês vão completar e depois copiar ali. Mesma coisa na letra B e na letra C. O que acontece quando as palavras... O que aconteceu com as palavras que receberam dois R's? Elas mudaram de sentido, né? Virou outra palavra. Complete as frases com as palavras indicadas pelas imagens. Preste atenção no som do R em cada uma delas. Então, ó, essa imagem aqui é uma carruagem. Vocês vão completar aqui. E essa imagem aqui é um curupira. Tá? Agora uma coisa que vocês gostam, né? Vocês vão fazer o quê? Contornar no diagrama o nome desses 7 seres fantásticos. Ó. Minotauro, Boitatá, Curupira, Cuca, Saci e Pégaso. Tá ok? Então, vocês vão procurar aqui esses seres aí fantásticos. Depois que vocês acharem, vocês vão contornar as imagens dos personagens folclóricos
que apresentam no nome o R com som fraco, tá? Aí vocês vão contornar o desenho, tá? Número 2. Leia os trechos a seguir e tente descobrir quem é o personagem principal em cada caso. Então, vocês vão ler aqui, tá? Essa parte aqui, esse trecho, e vão dizer aqui quem é o personagem, tá? Todos eles aparecem aqui. Não, tem um que não aparece no desenho em cima, tá? Mas aí vocês vão saber. A letra número 3. Forme palavras novas acrescentando R depois da primeira sílaba de cada palavra. Já fizeram isso também. Primeira sílaba aqui, ó. Maca. Qual é a primeira sílaba? Ma. Vocês vão acrescentar um R depois do ma. Aí vai ficar o quê? Marca. Depois aqui, babá. Vai botar um R depois da primeira sílaba, vai virar outra palavra. Aí vocês vão fazer com todas essas palavras, ok? Explique com suas palavras o que aconteceu com as palavras que você formou. O que aconteceu? Elas ficaram com o mesmo significado, com o mesmo som. Aí vocês vão explicar o que aconteceu. 4. Com a ajuda de um dicionário, separe as sílabas das palavras a seguir. No dicionário tem a separação de sílaba, tá? Mas vocês não precisam. Vocês já vão conseguir separar isso sem a ajuda do dicionário. Ó. Fala com a ajuda do dicionário. É legal vocês pesquisarem, né? Que aí vocês vão aprender a manusear, que é a ordem alfabética. Mas o principal é isso aqui, ó. É a separação dos dois R's. Tá ok? Vocês têm que prestar bastante atenção. Depois que vocês separarem, pergunta assim, lá embaixo. Agora responda. Ao separar as sílabas, o que você percebeu nas duas primeiras palavras? Essas duas primeiras aqui, ó, que tem dois R's. O que vocês perceberam? A tia já falou, né, um monte de vezes, como que separa palavras com dois R's. Deixa eu ver qual é a próxima página. Aqui, ó, tem uma produção textual. Vocês agora vão fazer uma lenda. Seria coletiva, porque não é muito fácil, tá? Mas aí vocês têm o papai, a mamãe, a tia não vai cobrar isso, tá bom? Aí aqui, ó, tem umas dicas para vocês seguirem para fazer essa lenda, tá ok? Aí vocês ficam à vontade para fazer ou não. Agora aqui tem outro trecho que fala assim, leia o trecho a seguir. Vocês vão ler, tá? A tia não vai ler esse. E depois vocês vão marcar a opção correta aqui. Quem está contando a história? É o Pedrinho, o Saci, o tio Barnabé ou um narrador observador? O narrador observador é aquele que só conta e que não participa da história, tá? Aí vocês vão ver quem é que está contando pelo que está escrito ali. Vocês vão conseguir descobrir. Letra B. O personagem que esclarece as dúvidas do menino é, de acordo com o que vocês leram aí, quem esclarece as dúvidas do menino? É o Saci, um personagem misterioso, o tio Barnabé ou Monteiro Lobato? Número 2. São palavras que aparecem no texto escritos com R entre vogais, isto é, com o som fraco. Quais são? Vocês vão marcar um X. Tá ok? E por hoje, gente... Ah, não, tem a outra página. Ah, não, tem não. Acabou. E por hoje é só isso. Tá ok? Beijos e até amanhã.